maioria das adaptações dos romances de Harlan Coben são caracterizadas por uma escrita e atuação sólidas e reviravoltas suficientes para manter o interesse dos espectadores, fazendo dele um mestre em plot twists. Um thriller de Harlan Coben sobre uma mulher que insiste que seu marido assassinado está vivo é a dica de hoje. Segura aí que já te falo mais sobre A Grande Ilusão. Olá, cinéfilos e série maníacos de plantão. Tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi e esse é o Pode Ver Sem Medo. A Grande Ilusão é uma minissérie que estreou na Netflix agora em 2024 com 8 partes. Estrelada por Michelle Keegan e Richard Armitage, aliás, é a terceira vez que ele estrela uma série da Netflix baseada em um livro de Harlan Coben. O primeiro foi como Adam Price em Não Fale com Estranhos de 2020. O segundo como Ray Levine em Fique Comigo de 2021. E neste terceiro, de 2024, como Joe Burkett. A série começa com um flashback de 1996. Você vê o close de um grupo de adolescentes mascarados cantando na frente de um adolescente sentado em uma cadeira, no que parece ser um trote em uma escola de luxo. Já nos dias de hoje, em uma grande propriedade, está sendo realizado o funeral de Joe Burkett. Durante o funeral, sua viúva Maya Stern, interpretada pela Michelle Keegan, relembra quando se conheceram, quando se casaram e a família que começaram a construir juntos. Ela também se lembra de quando o viu ser assassinado. Atiraram nele a queima-roupa. Maya vê o detetive Sammy Kearse e fica surpresa que o detetive encarregado da investigação do assassinato esteja lá. Ele diz que está lá a convite da mãe de Joe, Judith, interpretada por Joanna Lumley, uma matriarca rica que fará de tudo para manter o controle e o status da família. Ela é uma psiquiatra renomada que não acha Maya boa o bastante para aquela família. Quando Maya pergunta a Judith sobre isso, ela diz que queria que Kearse visse Joe como uma pessoa, não como um caso apenas. Judith também acha que Maya precisa de ajuda para processar todo o trauma que viveu no ano que passou, que inclui também a morte a tiros de sua irmã. Quando Maya volta para casa com sua filha Lily, sua amiga Iva lhe dá um presente, um porta-retratos digital com uma pequena câmera escondida dentro dele. Maya insiste que não precisa disso. A família de sua babá Isabela trabalha para os Burkett há anos. Mas Maya coloca a câmera no quarto de brincar de Lily, só para garantir, né? Sabe como é, seguro morreu de velho. Maya é ex-militar. E além do trauma causado pelos assassinatos de seu marido e de sua irmã, ela guarda o trauma de um ataque a civis que a levou a deixar sua unidade de combate, pois o vídeo dessa operação foi vazado para o público por um hacker famoso. Na manhã seguinte, quando Maya assiste ao vídeo da câmera, ela fica chocada ao ver um homem entrar no quarto e abraçar Lily. Quando ele vira a cabeça, ela fica ainda mais chocada ao ver que é Joe. A partir desse momento, o que veremos é Maya em uma empreitada para descobrir se a imagem que viu é real e se Joe pode estar vivo. E ela também está sob suspeita. Quando o detetive Kearse a confronta, Maya acaba contando para ele o que viu na filmagem, alegando que a família de Joe possa estar escondendo algo sobre a morte dele. Kearse está lidando com seus próprios problemas. Ele está planejando um casamento com sua noiva grávida, Nicole, e parece desmaiar em momentos estranhos. Quando ele bate o carro após um desses incidentes, sua chefe, depois de obter garantias de Kearse de que ele não voltou a beber, o junta a um jovem parceiro, o detetive Murray, o que é uma ótima adição à série. O seu papel é bem fofo. Não sei se essa é a palavra certa aqui, mas eu gostei dele. Você pode achar que essa é uma história irritante e desconexa do restante, mas na verdade, lá na frente, iremos entender como ela irá se ligar à trama toda. Ainda temos, além da família poderosa de Joe, a família da irmã de Maya, seus 2 sobrinhos e seu cunhado, que também querem saber mais sobre o assassinato de Claire, que até então é o resultado de um assalto à sua casa. Essa série realmente é viciante. Você quer assistir tudo até desvendar todas as pistas do que aconteceu. A história é muito boa e tudo irá se encaixar como uma luva. As reviravoltas te pegam de jeito.
Mas preciso falar de Maya. A personagem é um pouco irritante e não te causa empatia. Pode até ser que seja intencional, mas tem momentos que você gostaria de sacudir ela. E os flashbacks que ela tem a todo momento são excessivos, e muitos deles não contribuem para nada, se tornando bem irritantes, pois parece que precisa nos explicar a toda hora o que já foi entendido. Mas, tirando isso, toda a história no final te deixará bem satisfeito e até esperando um plot do plot final, se é que isso existe. Mas com certeza você pode ver sem medo até o fim. E essa foi só a primeira grande série nesse início do ano. E ainda tem muito o que rolar. Afinal, estamos só em janeiro ainda. E você, o que achou dessa história? Qual a reviravolta que mais mexeu com você? Comenta aqui embaixo. E já sabe, se gostou deste vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui se ainda não é inscrito e ativa o sininho para receber a notificação do próximo vídeo. E não deixa de compartilhar com a galera, hein? É cinéfilo de verdade? Então passa lá no meu blog para ficar por dentro de todas as notícias, porque lá tá cheinho de novidades. E por hoje foi só. Até a próxima!